Eu vim aqui compartilhar um pouco do que tá passando aqui dentro, que é o seguinte: esse ano de 2024, não só porque é final de ano, hoje inclusive é 31 de dezembro, aqui onde eu estou, por volta de 10h25 da manhã, só que é pelo fato de que muitas coisas têm acontecido nesses últimos quase 3 meses, muitos medos têm aparecido, eu me deixei de me cuidar muito, muita coisa tá acontecendo, e todo dia, como eu comentei, eu vim tentando refletir, né, um pouco, e tentando ser melhor pra mim mesmo, principalmente porque, naturalmente, se eu sou melhor pra mim, eu vou ser pra humanidade, né, pro próximo. E umas coisas que ficaram, assim, que vieram muito fortes pra mim. E claro que tudo tem a sua raiz, às vezes é no inconsciente, né? Você está ali no passado, vem de outras vidas, mas umas coisas que ficaram muito fortes pra mim, fortes, foi o seguinte: em relação a alguns medos que apareceram, eu queria compartilhar aqui um dos medos que eu tive. E eu tive medo das minhas colegas me esquecerem. E eu percebi isso porque, junto com esse medo, né, eu tive medo da minha sobrinha, que tem 28 dias, a minha fofura de vida, de que ela não gostasse de mim. E por quê? O que acontece? Quando eu ia pro Brasil, né, passar ali o período, pegar o nascimento da minha sobrinha, pegar Natal e voltar pra cá, e aí depois eu repensei, eu falei, não, por que eu vou e volto? Se eu não fico aqui, ia mudar a passagem, acabei cancelando, enfim. E aí o que aconteceu? Com isso, eu ia conseguir pegar o nascimento de 2 filhos das minhas colegas e também o nascimento da minha sobrinha. E aí eu falei, cara, eu vou estar lá, que legal, vou passar o Natal com a família. Até então eu não tinha pretensão de ir pro Brasil, até que a minha sobrinha apareceu e eu falei, tá, eu quero ir. E aí, no final das contas, eu cancelei a passagem, eu não conseguia remarcar a passagem assim muito rápido e muita coisa foi acontecendo. E aí, eu meio que sufoquei isso, né, assim, eu não lidei com esse processo, ok, eu não vou mais. Eu falei, tá bom, não vou mais, vou voltar a trabalhar. Só que o ir pro Brasil, o trabalho que eu estava era influenciado por conta de eu ir pro Brasil. Eu não fui pro Brasil, continuei no trabalho e muita coisa, né, eu fui deixando aí acontecer. E aí, esses dias, eu, né, numa montanha-russa de sentimentos e emoções muito mal, eu tenho passado muito mal esses últimos dias, emocionalmente, assim, e eu percebi que surgiu esse medo. Eu falei, caraca, se minhas colegas me esquecerem? E tanto que eu até tava conversando com uma delas por Instagram, eu não consegui responder. Eu pouco tenho conseguido interagir com elas por medo. E eu falei, será que eu tô sendo honesta? E começou a ter várias piras assim na minha cabeça. E aí, por conta da minha sobrinha também, eu falei, meu Deus, e se minha sobrinha não gostar de mim? E aí tem uma outra sobrinha minha que eu quero muito falar com ela, só que só de falar com ela pelo telefone, eu já fico com o coração apertado. Eu falo, puxa, se eu fico mal, pra que eu vou fazer ela sofrer também, né? Por mais que ela seja criança, tá com a família dela, com um monte de gente, mas ela sente também, né? E aí eu comecei a criar um monte de situações e fui me fechando. E resumo da história, né? Esses foram 3 medos, assim, que ficaram muito aparecendo pra mim. E aí, eu falei, cara, que besteira, né? Claro que vem muito desse momento frágil que eu fui me colocando e essas coisas foram aparecendo, eu não soube cuidar, né? Eu não soube olhar pra isso. Mas uma coisa que veio, principalmente começando aí pelas minhas colegas e que reflete nos outros, que é o seguinte: no final das contas, todo mundo tá caminhando pra alcançar o mesmo objetivo, só que cada um pegou o seu caminho. E eu posso ter pego um caminho aí bem diferente, principalmente falando em questão geográfica, né? Mas no final das contas o objetivo é o mesmo, né? Todo mundo quer construir uma família, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer fazer o que gosta, todo mundo quer ser feliz, se realizando com o que gosta, com a sua família, com o seu trabalho. A única coisa é que eu peguei um caminho diferente. E por que eu me culpo por isso, né? E novamente, é uma raiz mais profunda que aí diz respeito a mim, né? E que eu sigo tentando compreender, encaixar várias partes, porque por mais que sejam caixinhas diferentes, tudo tá interconectado. Como eu conversei muito
ontem com a Ellen, né? Aí eu comecei, né, a refletir, eu falei, cara, mas por que eu tô me culpando tanto? Eu só peguei um outro caminho, tá tudo bem, né, não tem problema. E mesmo se alguém me esquecesse, isso, aquilo, eu não sei, por que eu não foco agora nas escolhas que eu fiz? Cada um fez a sua escolha. E não é porque eu tô longe que a minha sobrinha não vai gostar de mim, que a minha outra vai, né, vai me odiar, não sei o quê. O importante é a presença que eu quero fazer na vida delas e o amor que eu tenho, seja pelas minhas colegas, por quem for. E a distância, ela vai fazer parte. Por quanto tempo? Não sei quanto tempo. Mas por que eu preciso ficar me culpando por isso? Eu não preciso. E vem também de um lugar muito de querer aprovação, né, que eu sempre fui uma pessoa que procurou muita aprovação, e isso é uma coisa que eu tô lidando, aprovação do externo, e esse medo vem disso, né, então foi muito louco, assim, tem sido muito interessante, e aí eu me fechei pra falar com a minha sobrinha, eu me fechei pra falar com as minhas colegas, eu me fechei um pouco aí também pra falar com a minha família, por conta disso, porque eu falei, cara, se eu não quero sofrer, eu não vou fazer sofrer. Mas aí eu tô sofrendo porque eu tô indo na contramão do que eu quero ligar, eu quero falar, né? E tudo bem que o fuso é diferente, às vezes a gente tem pouco tempo, mas às vezes eu quero me fazer presente e às vezes não. Tá tudo bem querer ou não querer, só que não precisa colocar dor e sofrimento nessas decisões, sabe? Esses dias tem sido uma loucura, assim, e como eu falei, eu tenho crescido muito, mas aí eu entro numa bola de neve ao mesmo tempo falo, nossa, caramba, Carol, é verdade. Mas aí eu volto, né, me culpar por algumas coisas, não, você não fez isso direito, e isso, aquilo, por N questões. Enfim, eu sei que é isso, então eu tive muitos medos esse ano, mas eles também me mostraram outros, né, por conta deles, outros caminhos como esse, de que, cara, tá tudo bem pegar um caminho diferente, como as pessoas, o quanto mais a gente fica aberto, mais as pessoas se abrem pra gente, e sempre vai ter alguém pra amparar a gente, no sentido, principalmente Deus, falando em Deus, né, mas e a gente nunca tá sozinho, a gente precisa das pessoas, não tem jeito. Então, ao mesmo tempo que eu venho tendo muitos medos, acessando muitos medos, eu venho colocando muita luz também, com um pouco de dificuldade, mas muita luz pra ver outros lados e falar, cadê a sua fé? Entende que tá tudo bem, faz parte do processo, são escolhas diferentes, pessoas diferentes, cada um é único, sabe? Então, 2024 definitivamente, assim, tem sido um ano pra... Eu achei que o meu retorno de Saturno tava acabando, mas eu acho que esse restinho ainda tá falando assim, ó, você não foi ainda por quê, minha filha? Por que você não sacudiu isso ainda? Mas hoje é 31 de dezembro e sem pensar que era, eu acordei com vontade de fazer a diferença, assim, em cada coisa que eu venho, né? Em cada medo, levar luz. E eu falei, cara, eu quero falar sobre isso. E ontem eu tive um atendimento reiki, hoje eu tive uma revolução solar com a Alana. E eu falei, cara, é hora de, enfim, de voltar a fazer o que eu gosto. A começar por isso daqui que é falar. É isso. Gratidão. Gratidão por quem me ajudou, por quem esteve comigo esse 2024 até aqui, né? Tudo até aqui. E é isso.